Fábio, Sim. eu queria falar hoje, não é papo cabeça não, tá? Mas tem uma diferença grande entre o certo, como antônimo do errado, como antônimo do correto, e aquilo que tem fundamento, como uma ideia que se opõe a algo que não tem fundamento. E o certo e o que tem fundamento se relacionam de um jeito curioso. Toda decisão que a gente toma tem fundamento. Toda decisão que a gente toma tem fundamento. Não existe uma decisão que não tenha fundamento. Então, todas as decisões que a gente toma, elas têm fundamento, mas elas podem estar certas ou podem estar erradas. Porque você pode usar fundamentos que depois não param em pé, o tempo mostrou que eram errados, mas tem fundamento. Então, na semana passada, o ex-presidente Fernando Collor, eu não vou falar dele, mas ele foi condenado por corrupção e a decisão mais famosa que ele tomou na vida foi a medida que ele tomou contra a hiperinflação no governo dele. E ele pegou uma hiperinflação brutal, pesada, 80 e tantos % de inflação. Ao mês, e o que ele resolveu fazer? Confiscar o dinheiro das pessoas, deixar as pessoas com um bocadinho de dinheiro. O antecessor dele, José Sarney, que também enfrentou a hiperinflação, ele resolveu congelar os preços da economia. A inflação é o reajuste, vamos não deixar reajustar, congelar a economia. Foram medidas com fundamento, tinha um conjunto de teorias por trás, mas foram decisões erradas, tanto que a inflação voltou e voltou forte depois das medidas. Quando o Itamar Franco, vice de Collor, toma posse, vira presidente, ele nomeia vários ministros da Fazenda, um primeiro, um segundo, um terceiro, todos foram caindo por uma razão ou outra. Aí vem o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique faz o real. Graças ao presidente da República, que bancou, a decisão tinha fundamento e estava correta, certa. Então, tem medida com fundamento errada, tem medida com fundamento certa. Eu dei esses exemplos aí, mas não é porque eu quero falar de economia, não. Eu quero falar de um debate que está acontecendo nesse momento no Brasil. Um debate que envolve um tema delicado, um conflito de interesse que a gente precisa enfrentar com maturidade, enfrentar com coragem, que é o tema ambiental, mas ambiental da Amazônia. A gente não pode, obviamente, se conformar só com decisões tomadas lá que tenham fundamento. A gente, de alguma maneira, tem que tomar decisões que tenham fundamento fazendo a coisa certa. E aí a gente vai em frente na discussão. Todo mundo sabe que a Amazônia abriga um tesouro mineral incrível, né? Uma reserva mineral extraordinária. É uma riqueza que está debaixo da terra ou está no fundo das águas, de um lugar que tem que ser preservado. Então, o debate hoje é comandado de um jeito radical. Do mesmo jeito radical que a gente via na eleição, onde não há espaço para racionalidade, só espaço para pancadaria. E o que a gente ganha com isso? Então, de um lado, tem a turma, exploração zero, não vamos explorar nada, as riquezas ficam onde estão, e o governo que banque quem está em cima da terra e o governo que gasta dinheiro. Mas o governo somos nós, então a gente gasta um dinheiro que a gente poderia ter mais se explorasse aquela riqueza, mas essa turma diz, eu não quero exploração de riqueza, não. Floresta em pé. Só tem lugar para floresta em pé. Como se qualquer forma de exploração fosse necessariamente destruir a Amazônia. Fundamento. Mas eles estão certos. Eu falei da radicalização, do debate polarizado, porque do outro lado tem uma turma que fala, vamos tirar as riquezas do solo. Integridade da floresta, esquece. O cara não dá importância. No discurso dele, você vê que não tem importância. Ele também fundamenta a decisão dele. Fala da pobreza em cima do solo, da riqueza embaixo do solo, isso não pode acontecer, então vamos tirar. Mas tá certo assim, vamos tirar? Tá certo, não vamos tirar? Vamos preservar? Os dois lados fundamentam a posição deles, mas eles defendem ideias opostas, não dá para os dois estarem certos. Se você tem duas ideias opostas, se você tem duas explicações para um determinado fenômeno, um dos dois está errado. E nesse caso,
Você tem um dizendo não vamos explorar, outro dizendo só vamos explorar, e uma posição está errada, quem sabe as duas. Quem sabe as duas. E nesse momento do debate, tem algo concreto acontecendo, que é uma discussão em torno da exploração da foz do Rio Amazonas, aonde a Petrobras quer explorar petróleo. E aonde as contas dizem que tem uma reserva entre 6 e 12 bilhões de barris. Para dar uma ideia, o pré-sal tem 12 bilhões de barris, ou seja, é um pré-sal ou algo parecido, ou meio pré-sal, mas é muito petróleo. E daqui 6, 8 anos, a gente vai começar a tirar menos petróleo. Então a gente precisa achar novos poços. Ou vamos fazer a transição, descarbonização. Não é assim, não é assim. Não é só lá que a Petrobras pode explorar, mas aquela região é importante, né? Ou seja, a Petrobras tomou uma decisão fundamentada para explorar a região. Aí o IBAMA veio, estudou o caso e proibiu. E proibiu, não vai explorar não. E o argumento é que tem risco demais para o meio ambiente, principalmente se tiver um vazamento. Então, para o IBAMA, a Petrobras não explicou direito o que ia fazer para evitar o desastre, o IBAMA tomou uma decisão de proibir. Também tem fundamento. E aí? Qual dos dois está certo? O que quer explorar e o que quer proibir? O IBAMA ou a Petrobras? O IBAMA, a gente sabe, pertence ao Ministério do Meio Ambiente, é comandado pela Marina Silva, que é da rede. Aí o senador Randolfo Rodrigues, eleito pelo... Ele é pernambucano, mas foi eleito pelo Amapá, também da rede, resolveu deixar o partido depois dessa discussão. E ele apareceu com um novo argumento para o debate. Por que a gente não ouve o povo da região? Por que vai ficar burocratas da Petrobras com burocratas do Amapá, do IBAMA, e não ouve o povo do Amapá e o povo dos estados que vão ser atingidos? O Amapá, obviamente, é por isso que o Randolph está nessa discussão, por isso que o Randolph saiu do partido, por isso que o Randolph está falando mal da Marina Silva. O Amapá ia receber uma bela grana de royalties, né? É importante. E para a economia da região, a presença da Petrobras, investindo dezenas de bilhões de reais, ia ser sinônimo de emprego e renda. Tem fundamento também, né? Agora, ele está certo, Randolph, por causa disso? Aí surgiu um monte de debate derivado, quer dizer, é certo que um grupo de burocratas do IBAMA resolva sozinho se vai ou não explorar a Amazônia, sim ou não? Olha, sim, é certo, porque tem um debate técnico, não, mas não tem uma visão política por trás? É uma questão, né? Veja, o Banco Central decide sozinho os juros. Não houve o povo do Amapá, não houve o povo do estado nenhum. Então faz sentido que em algumas circunstâncias uma instância de poder tome decisões. O presidente da Câmara, ele decide sozinho se vai ter processo de impeachment contra o presidente da República ou não. Ele não tem que escutar o povo do Amapá, nem o povo de estado nenhum. Então, o caso do IBAMA é igual, Banco Central, igual o presidente da Câmara, ou é diferente? Então, a gente está nesse debate num momento delicado, porque é um momento em que o Brasil sai de uma fase de imagem internacional queimada, muito em função da visão que o ex-presidente Bolsonaro deixou, da forma como ele discursava ao falar da Amazônia, e de opções de orçamento da República que tiraram dinheiro justamente das fiscalizações, tanto nas terras Yanomami, quanto em outras áreas que podem ser exploradas por grandes empresas ou garimpo. E aí? Aí o Lula entra com uma visão de eu quero ser visto de uma forma diferente. Eu quero ser visto como um sujeito amigo do meio ambiente. Bom, amigo do meio ambiente não deixa explorar. Ou não se mete, deixa a decisão técnica como está. Lula está voltando do Japão e lá no Japão já disse que é o seguinte, a Petrobras pode explorar, desde que a coisa fique bem clara para preservar. Então ele diz que vai entrar nessa história. Vamos ver como é que ele pode entrar, porque o IBAMA proibiu. Na verdade, o IBAMA proibiu o projeto que a Petrobras apresentou. A Petrobras pode apresentar um outro, corrigindo as coisas e eventualmente receber autorização. Então a Petrobras teria que voltar para a prancheta. Mas o IBAMA também poderia ter aprovado com restrição em vez de rejeitar e fazer sugestões.
né? Essa discussão toda, o papel do IBAMA, o papel do povo do Amapá e dos povos da região, o papel do Ministério da Fazenda, o papel do Banco Central, o papel do IBAMA, do Petrobras, Minas Energia, tudo isso a gente tem que acompanhar, precisa ser travado com maturidade, de forma transparente. Quando a gente está falando de futebol, tudo bem a gente querer o resultado sempre a nosso favor, a gente não quer saber de gol do adversário. Mas quando a gente está falando do compromisso de uma nação, não dá para a gente ser radical de um lado ou de outro. A gente não pode simplesmente, porque lá tem muito petróleo, ou muito ouro, seja lá o que for, simplesmente deixar arrebentar o lugar. Calma, não é assim. Mas também a gente não pode esquecer que não existe floresta sem as pessoas. O objetivo de um país preservar o meio ambiente é para melhorar a condição de vida das pessoas. Então não existe floresta sem as pessoas e não existe pessoas sem a floresta, no caso da Amazônia. Não existe também, outra coisa, o desenvolvimento a qualquer custo. Agora, a preservação absoluta é uma fantasia insustentável. O ambientalista estrangeiro vem para cá, se hospeda num belo do hotel, anda num belo de um avião bobeou de classe executiva, usa um smartphone, bacana, caro, chega no hotel, põe para carregar o smartphone, põe para carregar o iPad, põe para carregar o relógio que tem que carregar, vai pegando energia, e daí ele pega e vai para uma passagem de volta, também de avião, gastando CO2, volta para a Alemanha. Quanto que custou essa aventura? Ele de uma ONG para falar que aqui a gente tem que deixar a Amazônia intocada. Tá, e como é que ele come? Como é que ele alimenta a família dele? Não dá para ser assim. Desde a não ser que você tenha, olha, para cada árvore em pé te dou $50. Fundo manutenção da floresta em pé, da ONU, não sei lá o quê. Mas se não for isso, como é que você vai estabelecer isso, impedir, né? Então, é uma coisa importante, delicada, fundamental. Preservação é tudo, mas preservação não pode ser a única coisa que a gente faça. Preservar tudo, não pode tocar em nada. A mesma Marina, por exemplo, cometeu um desatino quando a Dilma Rousseff apresentou o projeto de Belo Monte e ela queria que fosse de um jeito. A usina, que é o jeito que está lá, que chama Fio d'Água, que preserva, porque não tem um certo alagamento, em compensação gastamos um monte de grana para fazer uma hidrelétrica que poderia gerar muito mais energia se a gente tivesse feito o reservatório. Foi a Marina Silva, né? A equipe dela. Então, tem conversa, dá para conversar com o IBAMA ou não, vamos ver como é que vai ser. A Petrobras pode apresentar um novo projeto, nós podemos abrir mão de riqueza, você está disposto a abrir mão de riqueza, ou você está querendo que os seus impostos financiem os custos, o custo de vida do Amapá, que é caro pra caramba. Caro. Amapá, Roraima, Amazonas, todos esses lugares são muito caros. Porque o que torna o preço alto é transporte, é frete, é complicado esse troço, é complicado. Às vezes você vai transportar produto de baixo valor agregado, tem que levar um monte de caminhão, tem que levar escolta, segurança, é tudo caro, o frete acaba ficando pelo caminho. Não dá. Então, fundamental que a gente acompanhe esse debate com interesse. Eu não sei qual é a sua opinião, não sei se você concorda comigo, se você discorda de mim, mas é como eu vejo essa história.